Então vamos embora, que chegou o momento da gente entrar em aula de História do Brasil para falar de revoltas coloniais, que representam, na verdade, a crise do sistema colonial brasileiro, tá bom? Então vamos lá. Desculpa, lembrando que esse é o nosso intensivo de história, que a gente está falando de história, mas a gente tem história do Brasil geral, filosofia, sociologia, cronograma, nas minhas redes sociais, então link na descrição, no comentário fixado, na descrição também para as minhas redes sociais e material dessa aula aqui para vocês. Não deixa também de curtir e compartilhar, porque ajuda demais, a gente vai até o Enem com isso. Dito isso, vamos lá já abrir o nossa imagens. A gente costuma dividir, aqui acredito que essa aula vai ser mais rápida porque a gente precisa entender muito mais o conceito, principalmente das nativistas, do que das separatistas. As separatistas a gente precisa entender um pouco mais a fundo. A gente vai dividir as revoltas do sistema colonial em dois grupos, as nativistas e as separatistas. Primeiro a gente vai trabalhar com as nativistas, elas sim são menos cobradas do que as separatistas, mas ainda assim pode ser cobrado. E acho que o conceito é muito maior. Por isso elas estão aqui num quadro pra gente, as principais, porque tem mais do que isso, mas são as principais. A gente não vai ficar muito tempo aqui, não. O que são revoltas nativistas? Olha, tá escrito aqui para vocês, gente. Não tem muito mistério, não. São revoltas que realizavam críticas ao sistema colonial de Portugal aqui no Brasil. Eram críticas, mas elas não abordavam questões relacionadas à emancipação do Brasil ou de alguma capitania do Brasil, ou de alguma região do Brasil. Era assim, para solucionar. Só que, eu já vou adiantar a vocês, elas são um acúmulo de revoltas, de experiências que a gente tem na história do Brasil, que lá na frente vão resultar nas revoltas separatistas. As separatistas vão olhar para trás e falar assim, nem sempre as coisas foram boas. Elas demonstram, então eu já vou puxar uma setinha aqui, que, olha só, elas representam pra gente, representam a crise do sistema colonial. Mostra pra gente que nem todo mundo está satisfeito com o tipo de dominação que Portugal faz aqui. Algumas delas são mais populares, outras não. Mas enfim, a gente costuma falar de quatro. Tem mais do que isso. Tá? Mas a gente costuma falar de quatro. São revoltas durante a colônia, por exemplo. A revolta de Beckman, ela acontece no Maranhão, em 1685, e ela já é no período onde o Nordeste do Brasil perdeu já a força da produção açucareira para a Holanda. Já teve aqui, a gente assistiu isso na primeira aula de intensivo de Brasil, sobre as invasões holandesas. Então, você já começa a procurar outras fontes de riqueza. Portugal, inclusive, já está ali em busca do ouro nas minas. Então, olha menos para as regiões, para as regiões açucareiras e também do algodão. Desculpem, tá? Representa uma queda no número de pessoas, de escravizados sendo vendidos para a capitania do Maranhão. Então, o Nordeste, o Maranhão olha e fala assim, os antigos proprietários, latifundiários, né, vão falar assim, ó, Portugal não olha pra gente. Então eles criticam Portugal por causa disso, mas eles não estão pensando em separação. Nesse caso, Portugal vai achar uma saída que é fazer uma empresa para os agricultores. Thomas Manuel Beckman eram os que dão nome à revolta de Beckman, ou Beckmão, que é criar uma empresa que é a Companhia Geral do Comércio do Maranhão, que vai ajudar eles. Só que essa capitania, essa empresa, Companhia Geral, não ajudava eles, pegava o dinheiro para eles. Então, eles fizeram uma revolta contra a Companhia do Comércio do Maranhão. A gente tem outras aqui. Como eu falei para vocês, a gente não vai ficar muito tempo aqui. Por exemplo, a Guerra dos Emboabas, ela está em Minas.
E ela acontece de 1707 a 1709, durante o período de início da exploração aurífera, para ver quem de fato vai explorar o ouro em Minas Gerais. Porque o ouro foi descoberto por bandeirantes. Eu falei isso na primeira aula. Os bandeirantes são exploradores, capturavam indígenas para serem escravizados, buscavam riquezas, eram contratados por latifundiários para poder acabar com quilombos, por exemplo. Mas eles encontraram ouro na capitania de São Paulo. Não existia capitania de Minas Gerais. Então eles começaram a falar, a gente vai explorar esse ouro. E Portugal falou, não interessa, o território é do Brasil. Ah, mas ele foi encontrado na capitania de São Paulo, que era bem maior. Pegava o estado de Goiás, Mato Grosso atuais, tá? Até o sul da Bahia. E eles falaram, não, então, aí você teve uma guerra entre paulistas contra bandeirantes, paulistas, desculpem, que eram particulares, contra os portugueses que representavam o Estado, para ver quem ficaria com ouro. Essa guerra foi vencida, foi em atuais municípios de Sabará, muito importante, e Caeté, em Minas Gerais, ali, região metropolitana de Belo Horizonte, e resultou na vasta derrota dos paulistas, morte, inclusive teve um evento do Capão da Traição, que matou muitos paulistas ali, e os portugueses ficaram com direito, né, após vencer a guerra, da extração aurífera. E eles vão começar a extrair o ouro. Falou assim, paulista, se você quiser extrair ouro, você pode, mas você vai ter que pagar impostos para Portugal. Não é assim, vou ficar com todo o ouro. Então existe um contraste entre alguém no Brasil, os portugueses, os paulistas, contra os portugueses. Queriam se separar? Não. Queriam discutir a extração aurífera. Desculpa, eu já gravei a primeira aula, né? Acontece, gente. Se chama vida de professor, mesmo que a gente aqueça a voz, né? Outra que acontece no Nordeste do Brasil, a Guerra dos Mascates, aqui está em uma ordem cronológica, né? Em 1707, entra num processo muito parecido com o que é a revolta do Beckman, ou de Beckman, de parte do Nordeste sofrer com a crise da lavoura açucareira. Nesse caso da capitania de Pernambuco, Olinda é onde você tinha os grandes latifundiários, que foram durante muito tempo, os tempos áureos da cana-de-açúcar do Brasil. E aí acabou. Acabou não, assim, mas entrou em crise. E aqui você já tem, por exemplo, o começo de extração aurífera em Minas Gerais, do ouro. E aí, Pernambuco? Daqui a pouco, 1750, a capital sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro por causa disso também. E aí os grandes agricultores de Olinda, eles eram os caras que dominavam a Câmara Municipal. Eram os chamados homens bons. Vocês lembram dos homens bons? Eram eles que dominavam. Faziam política. E aí eles passaram a cobrar mais impostos para poder sustentar a região. Com falta de recursos que tinha lá, de produto de primeira necessidade, tinha carestia de produto e tal. Eles começaram a cobrar altos impostos de outros da região, porque eram eles que dominavam. Recife era uma cidade mercadora. Recife cresceu muito com a invasão holandesa, porque foi modernizada. Então você tinha muitos comerciantes em Recife, são os chamados mascates, por isso Guerra dos Mascates. Só que eles ficavam sujeitos à dominação de Olinda. E aí que Recife busca a sua emancipação. Então não é uma revolta separatista? Não, porque não é em relação a Portugal, é em relação a Olinda, é dentro do território, dentro da capitania de Pernambuco. Então é uma busca, Recife busca essa separação. Portugal entra apoiando Recife, mas para poder criar sua própria Câmara Municipal. Não é uma separação em relação a Portugal. Tá bom? Mostra a crise da lavoura açucareira, faz parte da crise, porque mostra, por exemplo, Olinda não gostou da atitude de Portugal apoiar Recife. Então você tem críticas a Portugal, mas não buscou a separação. E por fim aqui, desse nosso quadro, a revolta de Vila Rica, ou também chamada de Filipe dos Santos, porque foi encabeçada por um minerador chamado de Filipe dos Santos, em Vila Rica, atual Ouro Preto, em 1720,
que é quando os mineradores reclamavam da cobrança abusiva de impostos do ouro, pós a Guerra dos Emboabas, a cobrança do quinto. Por quê? O quinto, ele era cobrado pela Intendência das Minas. Intendência das Bidas, das minas, tá? E como é que funcionava? O minerador tinha outros impostos, tinha finta, captação, não dá mais do que, sabe? Só que tinha um mínimo de 1.500 arrobas para o quinto, tá? Todo ano, cada minerador tinha que dar 20% do seu ouro para a Intendência das Minas, que levava esse ouro para Portugal. Só que esse ouro tinha que atingir um mínimo, 1.500. Só que como é que funcionava? O minerador dava o ouro total do ano para a Intendência das Minas, era ela que quintava o ouro, era ela que tirava a quinta parte do ouro para Portugal, correspondia a 20%. Só que os mineradores reclamavam que nunca ficava, nunca voltava, essa conta nunca dava certo, porque eles sempre pegavam mais, porque ficavam no controle do Estado português. E aí eles começavam a fazer o ouro em pó para poder esconder. O ouro em pó era proibido em Minas justamente para isso, por causa disso, porque os mineradores escondiam esse ouro com mais facilidade. Tinha o Santo do Pau Oco, vocês sabem. O Santo do Pau, o Santo era oco, não era por causa para esconder ouro, não, tá? O santo era oco por conta da escassez de madeira, mas eles utilizavam para o seu bel entender aqui, para o seu bel prazer, né? Ah, professor, mas aí então a igreja apoiava. É que as igrejas, gente, em Minas, deixa eu explicar isso para vocês, no barroco mineiro, não é barroco jesuístico, não era feito por jesuítas. As igrejas eram construídas pelas irmandades dos mineradores, das pessoas ricas. Então as igrejas eram deles, eram católicas, mas eram deles, tá? E aí eles reclamaram, começaram a fazer lá o ouro em pó. E aí você teve o Filipe dos Santos chamou os mineradores para pegar em armas e lutar contra essa cobrança que na concepção deles era abusiva do quinto. Filipe dos Santos foi preso, foi amarrado num cavalo, sendo puxado, rasgado as ruas de Vila Rica, né, que era tudo chão de terra batida na época. Ouro Preto, que a gente conhece hoje, esse formato de cidade mais urbana, é construído no século XIX, tá? Só para vocês saberem, não é do século XVIII, não. A boa parte das residências da arquitetura civil de Ouro Preto hoje. Então, e depois ele foi morto, tá? Ele foi morto em praça pública, o Filipe dos Santos, para mostrar que não pode se fazer isso. Dessa revolta de Vila Rica surgiu, vou puxar duas setinhas aqui, tá? As casas de fundição. Vamos só lembrar que o quinto, ele era um imposto que já era previsto lá desde o foral, tá? No guarda dos forais, lá das capitanias hereditárias. Lembre-se disso, é porque não tinha achado ouro ainda. Casas de fundição agora. O que é a casa de fundição? Ela vai fundir o ouro em barra, ela não vai cobrar o imposto. Quem cobra o imposto é a Intendência das Minas. Ela funde o ouro em barra e aí passa a ser permitido só circular ouro em barra. O ouro que eu posso guardar em casa, ele tem que estar com uma barra com brasão da coroa portuguesa, que é para provar que aquele ouro já foi quintado. E surgiu a capitania. Opa, não vou conseguir. Opa, eita, nós, espera aí. Como é que volta isso aqui? Olha, agora começou a dar tradução simultânea aqui, espera aí. Volto. Tá, mas tudo bem, eu vou puxar a seta aqui. Não é para fazer isso aqui. Tá. Eu falei das casas de fundição. Certo? E surgiu também a capitania de Minas Gerais, que é onde se delimita o território e fala assim, ó, dentro desse território é onde está valendo o quinto e é onde está valendo aqui a fundição do ouro, tá bom? Lembrando, revoltas nativistas buscavam separação em relação a Portugal? Não, mas demonstram a crise do sistema colonial, que se alguém revolta por algo, revolta por algum motivo. E esse motivo geralmente é ligado à administração metropolitana no Brasil. Agora sim, a gente chega nas revoltas separatistas.
O nome já explica para a gente. Elas já estão mais na segunda metade do século XVIII, elas já estão mais para frente, entrando também. Tem uma aí que é no século XIX, que é a Revolução Pernambucana. Agora vamos lá, são 3. Essas a gente precisa saber um pouquinho mais de conteúdo, tá? Lembrando, elas buscam a separação, tá? Que é a emancipação. Essas já estão pensando. E elas estão. A base delas é século XVIII. Você lembra que as nativistas. Você teve outras revoltas nativistas, tá? Você teve a revolta da cachaça, você teve a aclamação de Amador Bueno, tem tudo vídeo aqui no canal. Mas enfim. Só que elas estão mais ali, chega no século XVIII, na primeira metade, no começo do século XVIII. Aqui não, aqui você já tem um acúmulo de ideias influenciadas pelo pensamento iluminista. O que é o século XVIII? É o século das luzes. Razão, certo? É o século da razão. As luzes, o século das luzes. Eu ia falar, o século da iluminação, é isso. E o que o iluminismo se opunha? Se opunha ao poder centralizado do Estado. Era um movimento burguês na Europa, França, Inglaterra. Chegou às vias de fato com a Revolução Francesa de 1798. Chegou às vias de fato também com a independência dos Estados Unidos em 1776. Vamos transportar esse pensamento contrário do ponto de vista político, a centralização de poder de um déspota, de um rei absolutista, só que trazendo para a realidade brasileira. Como é que você faz? Movimentos aqui de separação. Como que eles conheciam o iluminismo, gente? Não descartem nunca. Meu cachorro está latindo, vai tirar a concentração. Mas nunca subestimem as pessoas nos tempos antigos. Elas não eram burras. Você tinha menos veículos de comunicação, menos estrutura, logicamente, mas o diálogo, a comunicação existia. Eles viajavam para a Europa, muitos eram filhos de portugueses, alguns eram portugueses. Sabia-se do que tinha acontecido nos Estados Unidos em 1776, sabe? Não subestime a informação dos antigos. Em Confidência Mineira, o primeiro aqui nosso, ele surgiu como uma crítica ao imposto. Aí seria nativista. Seria só nativista. Se ficasse só nisso. Eles surgiram como uma crítica, eram mineradores, que geralmente as pessoas eram assim, tinham 300 profissões. O cara era padre, mas tinha um núcleo de mineração. O sujeito era poeta, era filósofo, era professor, era médico, mas tinha lá uma fazenda de mineração. O Joaquim José da Silva Xavier. Ele foi antes, né? Confidência foi antes, como que se diga, um alferes, um soldado de patente rasa. Ele não era o mais rico, tá? Não era rico, não dá para chamar. Mas ele também tinha como profissão dentista, que aprendeu com o tio dele. Por isso o apelido de Tiradentes. Mas ele tinha lá a sua parte de mineração. Alguns vão falar que ele poderia ter escravizados ou não. Alguns vão falar que não. Não era o mais rico, mas não estava na sarjeta. Isso que eu quero dizer para vocês. Então, é importante destacar que surgiram criticando com medo de uma cobrança abusiva de impostos chamada de derrama. Cadê? Eu coloquei aqui, ó. Cobrança. Derrama. A derrama foi aplicada pela primeira vez no Brasil em 1751. O que é isso? Os mineradores não estão entregando a base do quinto ou dos outros impostos, o mínimo. E aí, Portugal, os soldados portugueses entravam nas casas e falavam assim: dá o ouro que você tem aí. Tinha um rumor que em 1798 ia ser aplicada uma nova derrama, porque aqui o ouro já está escasso. Os mineradores enriqueceram muito, mas o ouro, eles já não estão mais achando ouro direito. Então, eles tinham esse medo. Se eles ficassem fazendo um movimento só por causa disso, seria nativista. Mas tinha a influência do pensamento iluminista. Tinha a influência do pensamento do que aconteceu nos Estados Unidos em 1776, que é a independência dos Estados Unidos, que acabou de vez com o domínio metropolitano inglês. Por que não fazer isso aqui? E aí eles liam os filósofos iluministas, eles tinham correligionários, pessoas que se comunicavam com outros movimentos no mundo.
Professor, a maçonaria também, mas é que não tinha loja maçônica no Brasil. A maçonaria no Brasil chegou em 1808 com a família real, com a família período joanino. Mas tinha sim o ideal, ideias ou debates sobre isso é real. Não tinha oficialmente ainda, mas tinham pessoas ligadas com os Estados Unidos, tal, sabe? Lojas maçônicas. Nada, não vai achar nada além, não é nada de extraterrestre. Tira o Story Channel, alienígenas do passado da sua cabeça. Pelo amor de Deus, aqui a gente está falando de ciência, estamos falando de história. Então eles falavam: vamos libertar a nossa Minas Gerais. Certo? Detalhe: não é independência do Brasil, é de Minas. Porque falar em Brasil naquela época era um negócio. Ainda hoje é, mas era muito mais amplo do que se imagina. O sujeito não se identificava enquanto Brasil, ele se identificava na capitania. Então não era o mineiro. Lembra dos paulistas na Guerra dos Emboabas? É isso. Então não é o Brasil, é o mineiro. Então eles falavam assim: vamos fazer que nem nos Estados Unidos e formar uma república mineira. Só que é contraditório pra caramba. Por que é contraditório? Porque foi um movimento feito por uma elite mineira que queria libertar Minas, tornar uma república aos moldes da República dos Estados Unidos, mas eles eram proprietários de escravizados. Então é um movimento anti-abolicionista. Vou fazer a pergunta que eu sempre faço: liberdade para quem? É essa pergunta que você deve fazer. A liberdade é para quem? Compreendendo? É para quem essa liberdade? Para eles, mas não para o escravizado. É quase um John Locke aqui. O John Locke falava sobre liberdade contra o rei absolutista, mas ele era acionista de empresa que fazia escravização, tráfico transatlântico de escravizados, de pessoas da África à América do Norte. Então a liberdade é para quem? Eles defendiam propriedade privada, república, mas a abolição não, que eles eram proprietários, ou pelo menos parte deles. Tá, foram pegos, foi uma revolta conspiracionista, não saiu das reuniões, não chegou a tomar as ruas. Teve um traíra, né, o Joaquim Silvério dos Reis, que em troca do perdão das dívidas que ele tinha com o Estado português, ele entregou o movimento, ele era um dos inconfidentes. Todos eles negaram participação no movimento, por isso que chama inconfidência. Os inconfidentes, inconfidência significa traição. Eles foram levados ao crime de lesa majestade. Conspiraram contra a coroa portuguesa. Crime de lesa majestade. Sabe quem era a rainha aqui? Aqui já era, acho que se eu não me engano era a rainha, deixa eu ver, vou até ver isso aqui. Maria I, mãe de Dom João VI, ó, tá lá na frente, ó. Maria I de Portugal, vamos só ver aqui se era ela mesmo, peraí. Eu sei que já vai ter gente aí falando assim, mas eu vou confirmar. Era ela mesma, ó, reinado de Portugal, quer ver, ó? Maria I de Portugal, reinado de 24 de fevereiro de 1777 até 1815. Ela morreu, aí assumiu, foi coroado Dom João VI, né? Já no Brasil, inclusive. Crime de lesa majestade. Então, ok. Tiradentes foi o único que não negou o envolvimento no crime, no movimento, e foi condenado à morte. Faleceu em 1791, no dia 21 de abril de 1791, no Rio de Janeiro. O feriado que a gente tem hoje, isso é importante, isso pode ser cobrado, porque isso é cobrado tudo quanto é prova, já foi cobrado em Enem também. A ideia da construção de Tiradentes, que a gente conhece como líder, ele era envolvido no movimento, ele era um dos líderes, porque eles eram todos líderes. Mas a ideia dessa construção, vocês sabem disso, é uma construção republicana, porque o movimento era republicano, mas liberdade para quem? Essa
pintura é feita por Pedro Américo, Tiradentes esquartejado. Ela é século XIX, entrando no século XX. Ela é posterior, bem posterior, anos, décadas depois do movimento da Inconfidência Mineira. É porque o movimento republicano cresceu tanto no século XIX que o Brasil era independente, mas virou império. E os republicanos falavam, a gente precisa de um símbolo para falar que república é melhor. Vamos pegar alguém que morreu pelos monarquistas, na mão de Portugal. Tiradentes. Ah, mas Tiradentes era um cara comum e tal, eu sei que ele era minerador. Ele possivelmente morreu careca, sem barba, porque era preso, era por causa de piolho, eles raspavam tudo. Não, mas e aí, o que a gente faz então com ele? Não, a gente transforma ele, o Brasil não é cristão, não é cheio de cristão aqui. Ah, mas durante a República virou Estado laico. Pois é, mas a maioria da população é cristã. Vamos transformar ele num símbolo alá como Jesus Cristo. Assim como Cristo morreu na cruz para salvar a humanidade, Tiradentes um dia morreu enforcado. Por isso a ideia, a imagem, a semelhança de Cristo, a imagem, tem várias outras, tá? Essa aqui é uma das representações. A ideia de colocar ele esquartejado. O formato, olha esse formato, assemelha ao formato do Brasil, do Tiradentes esquartejado aqui. Falar Brasil. Tiradentes lutava contra a independência pela independência de Minas, mas vamos falar que é Brasil. E o feriado não é o feriado em Confidência Mineira. O 21 de abril, desculpem, é Tiradentes. Não celebra a Inconfidência, mas celebra o símbolo da República. Ah, mas por que Tiradentes é considerado patrono, inclusive das Forças Armadas? Também, né? Um dos. Porque as Forças Armadas eram republicanas em sua origem. Então é uma construção. Tem exercício daqui a pouco, tá? Republicana. De um movimento elitista que não saiu do papel e que era anti-abolicionista, mas era republicano. Agora, tem lá suas semelhanças e tem suas diferenças com a conjura. A conjuração baiana, que vocês podem achar pelo nome também de Inconfidência Baiana. A própria Inconfidência Mineira, às vezes você acha com o nome de Conjuração Mineira, tá? Aguardem isso, eu tô falando aqui em bom tom para vocês, né? Claro. Essa aconteceu 9 anos depois da Mineira. Eles sabiam dos acontecimentos da Mineira, só que tem motivações bem específicas. É uma revolta popular. Tinha influência iluminista? Tinha, mas tinha uma influência mais popular da Revolução Francesa, que teve, foi uma revolta de caráter burguês, mas que teve uma parcela popular, que se não tivesse existido, ali a Revolução Francesa passava longe. Reclamavam da carência de alimentos e a pobreza na Bahia, por quê? Lembra que acharam ouro em Minas lá atrás? O Nordeste do Brasil foi esquecido por Portugal. E quem que sofria mais era a população pobre, sabe? Então eles tinham uma influência iluminista de romper com Portugal, certo? Uma influência muito maior da parcela popular da independência, desculpe, da Revolução Francesa de 1789 do que da independência dos Estados Unidos de 1776, que dava mais influência para a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira está no mesmo ano da Revolução Francesa. Então eles tinham aquele... Ainda era algo muito, muito frio para eles. E eles tinham também... Aqui, acho que é importante destacar isso para vocês, tá bom? Uma influência também do movimento haitiano, o haitianismo que está acontecendo, ainda estava em curso no Haiti, que é a independência, a Revolução Haitiana, que, para quem não sabe, eu explico. Os escravizados do Haiti mataram os senhores, aboliram a escravidão no Haiti e depois se tornaram independentes da França. E eles falaram, viva o haitianismo, vamos fazer isso aqui também. Então, eles levaram o ideal de liberdade para a Bahia.
vamos fazer isso aqui. Só que diferente da Inconfidência Mineira, ó, é republicano, quer separar a Bahia e não o Brasil, lembra aquele contexto que eu falei para vocês? É abolicionista, aí diferencia bem da Inconfidência Mineira, certo? E tinha lá o Manifesto ao Povo Baiense, que dizia: animai-vos, povo baiense. Mai-vos, povo baiense. Tá escrito assim lá, ó. Que o dia de sua liberdade chegou. Esse movimento saiu da fase conspiratória e atingiu as ruas de Salvador, por exemplo, de algumas cidades, com panfletos com o manifesto ao povo baiense, chamando, conclamando o povo baiano, baiense, né, que eles falavam, para pegar em armas e assumir essa postura de liberdade da Bahia. Só que nessa propagação, chegou na fase de propagação, saiu da conspiração, foram pegos, porque estavam vulneráveis, estavam fragilizados. Líderes, esses foram mortos. A diferença de tratamento. Também, ó, mais uma vez, crime de lesa, que eu falei para vocês, majestade. Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga, João de Deus, mortos, condenados à morte. Diferença, né? Aí você fala assim, professor, aí eu vou falar meu pessoal, qual representa mais a luta do povo brasileiro? A Inconfidência Mineira ou a Conjuração Baiana? Eu sei que a Inconfidência Mineira, eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, eu vejo a Inconfidência Mineira com um grau de importância para a chegada do iluminismo, ideal de separação. Lógico que isso é importante, representa a crise do sistema colonial, mas que representa povo mesmo, animai-vos povo baiense. Conjuração Baiana representa interesse popular, que é um movimento abolicionista feito por pobres, por povo. Tinha uma classe média ali que era uma classe média não mineradora, né? Eu tô com o nariz entupido, tá? Não mineradora, que representava o interesse do povo. Não tem como você falar. Tem mais um movimento aqui, a Revolução Pernambucana. Essa já chega no século XIX, em 1817, num contexto um pouco diferente das outras duas. Ela é uma revolta, um processo de uma revolta separatista de caráter liberal, influência iluminista, tá? Isso que eu quero que vocês entendam. Também republicano, que buscava a emancipação também só de uma região, de uma capitania, que é Pernambuco, em meio ao período joanino. Aqui é diferente das outras porque o rei está aqui no Brasil. O período joanino, que vai de 1808 a 1821, o rei está aqui no Brasil. E a primeira motivação da Revolução Pernambucana é por conta disso. Porque o rei está no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro começa a ter um monte de obra, começa a ter um monte de coisa assim para favorecer o glamour, o luxo da família real portuguesa que está vivendo no Rio de Janeiro. E o que acontece com as outras regiões? Pagam um preço. Tem que pagar imposto para poder manter a família real no Rio de Janeiro. E eles falam, peraí, mas a gente tem influência iluminista, a gente quer a separação, a gente é contra essa monarquia que está abusando aqui, agora aqui em loco. Não está mais nem em Portugal, está aqui no Brasil abusando da gente aqui. Então, eles vão lutar pela emancipação. É o único dos três aqui que a gente viu que conseguiu, chegou às vias de fato de tomada de poder. Eles conseguiram, diferente das outras. Ó, a Inconfidência Mineira ficou na conspiração. A Baiana chegou na propagação. Essa chegou ao poder. Pouco tempo. De 6 de março a 20 de maio de 1817. Tinham a influência de movimentos que estão acontecendo. Aqui eles já tem de sobra a influência do que já sabem o que aconteceu na independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa, no Haiti. É um movimento liberal levado por uma classe média, tá? Então, eu diria que ela seria mais um meio termo entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, no sentido de você ter uma classe média ali, tá bom? Porém, eles foram massacrados.
tropas portuguesas. E muitos foram reprimidos por Dom João, certo? O movimento que aconteceu em 1817, Dom João VI, que também, além de tropas portuguesas, vou colocar aqui, utilizou uma tática, uma técnica comum que Dom Pedro I usou isso no Brasil bastante, quando o Brasil se torna independente, que é a contratação de mercenários para poder reprimir. Por conta da fragilidade, da ausência de várias tropas portuguesas. O Brasil não tinha exército. Portugal tinha, logicamente, mas a família real está no Brasil, né? Enfim, mas reprimiu um movimento também. Agora, tudo isso que a gente viu aqui, puxando aqui, acúmulo, tanto separatistas quanto nativistas, acúmulo de experiências que resultarão na independência do Brasil, lá em 1822. Tá bom? Deixa eu ver se escrever. Acúmulo de experiências que resultarão na independência do Brasil em 1822. Próxima aula a gente vai falar de período joanino, mas vamos fazer questões. Como eu falei para vocês, é mais cobrado revoltas separatistas do que nativistas. Então a gente tem mais exemplos de revoltas separatistas, de separatistas aqui. Vamos lá? E olha só como é que é recente, tá? Eu considero recente. Enem PPL 2021. Não cobre história. Aqui eu já tinha aquela discussão de não cobre história no Enem. Tá aqui para vocês. Lendo atentamente os autos da devassa da Inconfidência Mineira, o que encontramos? Os envolvidos são filhos das minas. Lembra daquele contexto que eu falei? Não são brasileiros, são filhos das minas. Naturais de Minas. A terra era o país de Minas. Eles tinham essa concepção de chamar a capitania de país. Não era só em Minas, não, tá? País, Pernambuco e tal. Percebido como continente ou como capitania. A identificação exposta no texto destaca uma característica do domínio português na América ao apontar para a relevância da atividade intelectual da elite colonial, ineficácia da ação integrativa das ordens religiosas, fragmentação do território submetido ao controle metropolitano, invisibilidade de eventos revolucionários do continente europeu, quer dizer que os movimentos revolucionários na Europa são invisíveis ao Brasil. A gente já sabe que não é, já mata essa aí, pelo amor. Por quê? Porque a gente acabou de falar que eles olhavam lá para a Inconfidência Mineira, para a Revolução Francesa, para o Iluminismo, eles conheciam. Então não pode ser essa, né, gente? E a abrangência do processo de aculturação das sociedades nativas. Bom, acho que nenhuma tem a ver, não está falando sobre sociedades nativas. Essa aqui a gente já descartou, porque não tem invisibilidade dos movimentos. Está falando sobre atividade intelectual da elite colonial, a gente não está falando sobre relevância disso, a gente está falando de uma questão de território. Está falando sobre filhos da Minas, natural da Minas, Minas Gerais. Ineficácia não é sobre ordens religiosas, sobrou ser. Havia uma fragmentação do território submetido ao controle metropolitano. Lembra, lá atrás, você pega, por exemplo, lá quando a gente falou, Capitania de São Paulo, Guerra dos Emboabas. Minas pertencia a São Paulo falava assim, não, aqui é nosso. Portugal falava, é nosso. Era fragmentado. Lembra que as capitanias eram independentes entre si? Tudo bem, acabou o sistema administrativo das capitanias, mas a ideia de fragmentação continuou no Brasil. Separar Minas em relação a Portugal. Separar Pernambuco em relação a Portugal. Separar a Bahia em relação a Portugal. A alternativa D ficou fácil. Enem 17, vamos embora. O Instituto Popular, foi bonitinho. O Instituto Popular, de acordo com o exame da razão, fez da figura do Alferes Xavier, olha a questão, essa questão entra como historiografia também.
o principal dos inconfidentes. E colocou os seus parceiros à meia ração de glória. Então, o principal é Tiradentes. Merecem, de certo, a nossa estima aqueles outros. Eram patriotas. Mas o que se ofereceu a carregar os pecadores de Israel? Lembra a relação Tiradentes, Cristo, né? Eu acabei de ver aqui que minha foto. A foto tá reduzida aqui. Deixa eu reduzir para fazer essa questão. Estou menorzinho aqui para vocês. Mas o que se ofereceu a carregar com os pecadores de Israel? O que chorou de alegria quando viu comutada a pena de morte dos seus companheiros? Pena que só ia ser executada nele. Tiradentes. O enforcado, o esquartejado, o decapitado. Esse tem de receber o prêmio da proporção do martírio e ganhar por todos, visto que pagou por todos. Os outros receberam penas leves, foram levados à África para fazer trabalho forçado, outros voltaram, outros morreram lá, mas ninguém recebeu a pena de morte, tá? No processo de transição para a República, então uma questão sobre a transição da República da importância de Tiradentes. A narrativa machadiana, Machado de Assis, sobre a Inconfidência Mineira, associa o quê? A redenção cristã e cultura cívica, B, veneração dos santos e radicalismo militar, apologia aos protestantes e culto ufanista, ufanismo é patriotismo exagerado, né? D, tradição messiânica do Messias, aquele que leva a palavra de Deus, e tendência regionalista, e representação eclesiástica e dogmatismo ideológico. E aí? Acho que essa pode dar uma confundida em alguns aí. A alternativa correta, a gente explicar as outras, é A. Opa! A. Há uma redenção cristã de comparar Tiradentes a Cristo. Redenção cristã no sentido de aquele que levou e pagou os pecados de todos. Isso que é a questão da redenção. Aquele que pagou. Cristo não morreu na cruz para salvar a humanidade, para pagar os pecados da humanidade. Tiradentes morreu por todos, pelo ideal da República. E cultura cívica no sentido de levar a República. Culto cívico, de falar, de compará-lo e relacioná-lo à República. Então a alternativa é A, usando a imagem de Tiradentes como um exemplo. Agora, por que as outras estão erradas? Porque não há nenhum tipo de veneração de santos aqui no texto, na narrativa machadiana. E nenhum tipo de radicalismo militar. Você está vendo isso? Não, então essa é a mais fácil de ser descartada. Apologia, não há nenhuma questão sobre protestantismo no texto. Há uma relação com o cristianismo católico, não é protestantismo. E o ufanismo seria patriotismo, o culto ufanismo seria esse patriotismo exagerado. Você poderia falar assim, mas o ufanismo é um conceito que vai ser utilizado mais para frente. Então não é o que a gente vai ver aqui. Tradição messiânica seria se Tiradentes fosse, ele em vida, fosse considerado um Messias, ou um líder messiânico, assim como foi Antônio Conselheiro. De falar, eu trago a palavra de Deus. Tiradentes não fez isso. A narrativa machadiana também não fala que ele fez isso. Só que compara a Cristo no sentido de construção republicana. Compreenderam? E tendência regionalista. Aqui o texto de Machado de Assis também não está levando. A gente sabe que existe em Tiradentes a questão regionalista pela Inconfidência Mineira, mas não é o que a narrativa está falando. E aí está errada por quê? Representação eclesiástica. Ele está representando a igreja? Ele não está representando a igreja. Construíram uma narrativa em cima dele, mas ele não representa a igreja. Não é a igreja. É uma relação com a história de Cristo, mas isso é muito diferente de falar a igreja. E o dogmatismo ideológico, aí você pode, aí é muito amplo também de você falar, pode ser isso ou não, mas assim, o dogmatismo colocar uma ideologia tal, qual que é a ideologia? A república e tal, né? Aí você pode até falar sobre dogmatismo ideológico, mas ele não representa a igreja. Alternativa A, essa é mais difícil porque tem bastante distrator, fica de olho nisso, tá bom?
Enem 2016. Agora sobre uma comparação que é importante que você saiba fazer, que a gente fez aqui na aula. O que ocorreu na Bahia em 1798, ao contrário das outras situações de contestação política na América Portuguesa, é que o projeto era subjacente, que lhe era subjacente, não tocou somente na condição ou no instrumento da integração subordinada das colônias no Império Luso. Não era só sobre separar a Bahia em relação a Portugal, é isso que está falando. Dessa feita, ao contrário do que se deu nas Minas, a sedição avançou sobre a sua decorrência. Quer dizer, o texto falou, não é só sobre separar de Portugal. É o que então? A diferença entre as sedições abordadas no texto encontra-se na pretensão de quais são as sedições baiana e mineira. E a gente falou que na aula ficou muito fácil. Na pretensão de eliminar a hierarquia militar, a diferença, os dois queriam eliminar a hierarquia militar, era esse o debate sendo feito entre as duas? Não, estava longe. Abolir a escravidão africana? Aí fica fácil, né, gente? Alternativa B. A conjuração baiana era abolicionista, a mineira não. Lembra que eu falei liberdade? Vou escrever de novo, que vocês nunca podem esquecer isso, por favor. Liberdade para quem? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Na conjuração baiana, liberdade para o povo. Na Confidência Mineira, liberdade para elite mineradora ou elite, classe média. Tá bom? Então, alternativa B. As outras. As duas queriam anular o domínio metropolitano, então não é uma diferença. A D, suprimir a propriedade fundiária. Nenhuma das duas estava fazendo esse debate. Tá? A Confidência Mineira tinha propriedade de terra, eles não estavam fazendo isso. E a baiana também não estava nesse debate, tá? E a E, extinguir o absolutismo monárquico. Extinguir, não, assim, extinguir, Portugal podia continuar, eles queriam se separar do absolutismo monárquico. Extinguir em relação às suas próprias capitanias, Bahia e Minas. Aí já não é diferença, aí está mais próximo, certo? As duas queriam acabar com o absolutismo aqui em cada uma de suas capitanias. Então, alternativa B, a grande diferença é sobre a abolição. Liberdade para quem? Faço essa pergunta. E para fechar, tá bem pequenininho, porque eu tirei já de um outro recurso, tá? Porque aqui entrou na FUVEST. Eu vou ler, tá bem pequenininho mesmo, mas acompanha comigo que dá para você fazer, vai. FUVEST 2022, para a gente fechar, nós temos uma imagem, vai falar o que é, mas você já está vendo aqui Tiradentes com essa moça aqui, representa a República. Tá? A imagem da República, a representação é uma mulher, com a exemplo da República Francesa. Esse gorrinho que ela está usando aqui é mais ou menos um gorrinho assim, ó. Sabe o que é isso aqui, ó? Chama barrete frígio. Você viu o mascote das Olimpíadas de Paris? Os mascotes? A Frígia. É esse gorro aqui, porque isso aqui representa a República. E os franceses é onde você tem o primeiro grande movimento republicano. Eu sei que tem dos Estados Unidos, mas uma república mais popular é na França. A barrete frígio. Vocês viram? O mascote das Olimpíadas francesas. Vamos lá, vou tentar ler, porque estou sem óculos aqui. Publicada pela Revista Ilustrada em 1892. O dono da Revista Ilustrada é o pai do cartoon, chamado Angelo D'Agostini, tá? A imagem propõe a existência, tem muita questão, muita charge dele, tá? Final do século XIX, início do século XX, sempre com representações assim. Por isso que eu coloquei aqui o barrete frígio, porque isso aqui é recorrente nas publicações do Angelo D'Agostini e é cobrado em tudo quanto é vestibular. Vira e mexe, você vê charge. Propõe a existência de elementos comuns entre o contexto de sua produção. Representado pelo 21 de abril de 1892 e o evento histórico sendo rememorado, representado pela execução de Tiradentes de 21 de abril de 1792. Assinale a alternativa que corresponde ao papel realçado pela imagem.
sobre Tiradentes, República, está relacionado. Aqui eu consigo ver menos, né? Mas vamos lá. É a morte de Tiradentes, né? Ah, não, aqui é Inconfidência a Revolução Francesa, porque é uma guilhotina, é isso? Gente, vem bem pequenininho mesmo, tá? Não é maldade. Tá. Da punição exemplar de Tiradentes enquanto mecanismo criador de pedagogias políticas. O que está pedindo aqui, peraí. Correspondia ao papel realçado. Punição exemplar de Tiradentes. Você está vendo uma punição exemplar de Tiradentes aqui? Não é sobre punição. Está exaltando a figura de Tiradentes com outra questão. Dos militares enquanto força histórica promotora do Estado positivo e mantenedora da ordem, não é sobre os militares. Do catolicismo enquanto religião de Estado, não, é longe do catolicismo. A República vai pregar o Estado laico. Então já matou aí, né, definida pelo regime do padroado, tá? É contra. O padroado seria Estado e religião juntos, é o que tinha no Brasil Império, né? Da figura feminina, símbolo da República enquanto criadora de mitologias políticas. É além, eu falei da figura feminina enquanto figura da República, mas relaciona isso com a história do Brasil. Sobra o quê? Eu já vou marcar. Da figura de Tiradentes enquanto portadora de ideários políticos avessos à monarquia. Tiradentes é uma construção antimonárquica feita pela República. Professor, por que não é então a D que mostra que é a mulher e tal? Porque a figura de Tiradentes é a figura a ser exaltada na imagem. A mulher está mostrando a figura de Tiradentes. A República fala assim, é ele. Compreenderam? É ele. Então o grande foco aqui é Tiradentes. A República está ali para mostrar, é ele. O grande símbolo construído pela República Brasileira. Então a alternativa é. E é com isso, essa é uma questão mais difícil, o VEST é bem mais dificinho, né? E o tamanho da letra não ajuda. Eu prometo que nas próximas eu vou tentar colocar uma letra maior aí para todo mundo ver, que eu mesmo fico com dificuldade. Você sabe que eu enxergo pouco, às vezes eu leio a palavra errado, porque eu enxergo pouco mesmo, não é de maldade não. Mas é isso, gente. Eu gostei de ter feito essa aula. Próxima aula de História do Brasil é período joanino. Amanhã a gente se vê com Sociologia, intensivo de Sociologia e intensivo de Filosofia. E na quarta vocês veem a Marília com a primeira aula de intensivo de História da Arte. Vou ficando por aqui. Amei ter feito. Amo vocês de coração. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscreve no canal, ajuda demais. Beijo. Fui!